Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Quais são as suas expectativas para 2023? O que você espera de si mesmo e dos outros? Do que você pretende se orgulhar do ano que está só começando? Para conversarmos a respeito desses e outros assuntos, hoje o Faz Sentido recebe novamente. Acho que tu vai ter que se apresentar, porque acho que o pessoal já deve ter esquecido quem tu é. Então, já que tu demora tanto para aparecer de novo e nunca pode, Carlos Eduardo Seixas, o psicólogo, pai deste programa, um pai muito desnaturado, digo-se, né? Só para começar, já vamos recebendo assim, aqui assim, né? Porque nem pergunta como está o filho, está bem, se não está, nunca pode vir vê-lo, nem participar dessa missão de paternidade e maternidade. Então, tu vai ter que se apresentar de novo, porque coitado, o ouvinte aí, o telespectador, que não pode contar com a tua presença, nem lembra mais quem tu é. Eu acho que tu vai ter que te apresentar. É, que na realidade o pessoal não sabe que eu tô passando por um processo de alienação parental, né, Fábio? Então, não, isso aí não tem, isso aí não tem. Eu tô quase com uma medida protetiva de manter distância. A gente tá começando bem democraticamente o programa, pode cortar. Mas povo, sou eu, aí de volta, né? Começando o ano, né? Dando um start no nosso ano, né, Fábio? Agradecendo, revendo o pessoal aí que tava com saudades de vocês todos aqui. Gosto bastante de participar, né? Não tem como não. Foi um projeto que foi criado com bastante envolvimento das nossas partes. E estamos aí para dar o start no nosso 2023 para falar um pouquinho sobre como é que vamos encarar, né, Fábio, esse ano novo. Pode parecer um programa que vamos falar sobre previsões, perspectivas. Não, a proposta ela vem a ser diferente. A proposta é a gente comentar um pouquinho sobre os cuidados com planejamentos e expectativas, para depois a gente começar a falar sobre alguns tipos de funcionamentos que a gente tem, que muitas vezes parecem que vão nos levar a uma felicidade no decorrer do ano e não levam. E o último bloco que ele tem uma tendência a ser bem interessante de o que realmente faz a gente se orgulhar de si próprio, ter o orgulho de si próprio, tá? Porque às vezes a gente faz alguns tipos de atitudes, de realizações que parece que vai dar aquele feedback, aquela gratificação, aquele orgulho, mas não bate, não encaixa. Então estamos aqui dando um feliz ano novo para vocês, que seja um ano especial, que seja um ano singular, como eu gosto de dizer, revendo o filho, né? Digamos assim. E falando nisso, como é que tu reconheceu o filho ainda? Não, gente, ele não reconheceu o filho tá mudado. Eu preciso contar essa novidade para você, ouvinte e telespectador. Nós estamos com um cenário novo. Ouvinte da CDN não vai poder ver, mas o da TV Diário aí, canais 26 e 526 da NET, claro, tá vendo o novo cenário, que tá muito lindo, cenário feito com todo carinho, com todo afeto de Fernando Barcelos, que também é pai deste programa. Padrinho. Padrinho. Pai, ele tá aqui. Pai é quem tá sempre, né? Fernando Barcelos não faltou nenhum como eu. Alguns, né, Luísa Neves, que tá aí na produção também. Não, Fernando Barcelos é o pai. Talvez tu mal vai dar para ser padrinho. Mas o cenário, gente, tá lindo. Quem tá na CDN aí não pode ir. Quem tá ligadinho aí na TV e só tá ouvindo, vá pra frente da TV para dar uma olhadinha. Tá muito bonito, tá com as cores do programa ainda e tá com uma pirâmide bem bonita, né, Cadu? Como é que tu te sentiu aí com essa pirâmide? Energizado. Mais sábio. Energizado. Mais sábio ainda, eu acho. Estou dentro de uma consciência aqui muito interessante. Então vamos falar das expectativas para o ano. Primeiro, eu sou daquele time que eu acho que ainda eu tô em 2022, que parece que o ano não virou. Só que tem muita gente sentindo isso. Eu fiz festa, tudo muito direitinho, enquanto com a família. Tá bêbada ainda, então? Não. Não dessas festas, no caso. Dessas aí não. Mas eu tô com aquela sensação ainda que parece que 2022 não terminou, que a gente só seguiu, assim, talvez férias curtas, não sei. Isso é uma coisa importante.
Ou seja, tu ainda não adentrou o 2023, ainda não fez suas expectativas, teus breves planejamentos. Não, ainda isso eu já fiz. Já? Isso eu já Como é que fiz. estão tuas expectativas para esse ano? Isso eu já fiz. Cadu, eu tinha expectativas e tinha planos, mas tu me deu uma ideia bem boa agora. Acabou de me dar uma boa ideia. Que eu acho que isso a gente não se pergunta. Do que você quer se orgulhar no ano, né? E eu acho que se a gente se perguntar, na hora que a gente vai fazer, e planejamento é uma coisa que é para fazer, mas que pode ser revisto, refeito, enfim. E se a gente fizer essa pergunta do que eu quero me orgulhar quando chegar lá o 31 de dezembro, do que eu quero ter orgulho? Acho que isso ajuda a gente a elaborar essa lista aí de expectativas, de planos. Ajuda sim, Fábio, porque é aquela questão assim, ó, é importante a gente ter um grau de planejamento para as coisas, é importante a gente ter um grau de expectativa para as coisas, mas também é importante a gente ter um grau de deixar de ladinho aquela coisa de, opa, peraí, pode não vir a ser assim. E principalmente, né, procurar ver que tipo de ano que tu gostaria de se orgulhar no final dele. Eu sou uma pessoa, por exemplo, assim, eu fico mais fechado, fico mais introspectivo no final do ano. Não sou muito de datas festivas, assim, não sou muito de Natal, não sou muito de Ano Novo, enfim, passo pelo processo, mas é um período, assim, que umas 2 semanas antes eu começo a me fechar e eu começo a refletir. E aí eu começo a procurar ver aprendizados do ano que eu tive e como é que eu posso seguir tocando para o próximo ano que ficou pendente e o que eu posso vir a agregar um pouquinho a mais nisso. Né? Então, o que é o interessante nisso? É aquela palavrinha tão bonita na saúde mental, mas tão difícil de conseguir atingir ela, que é ter um equilíbrio. Tá? Ter um equilíbrio nisso, assim, não fazer umas coisas de uma maneira tão rigorosa e também não ser desleixado com alguma coisa que é importante para nós. Então é aí que vem o nosso convite para os ouvintes e telespectadores acompanhar esse programa, de como a gente poder tentar se organizar de uma maneira mais produtiva para nós mesmos, isso. E isso não envolve tu não pensar nos outros, não, mas tu ter um equilíbrio. Uma vez eu estava vendo num filme uma fala que me chamou muita atenção, não me recordo o filme agora, que a mulher, a esposa do ator, ela estava deprimida e o cara falou para ela assim, mas tu é uma pessoa tão boa, tu faz tão bem para os outros. Aí eu parei para pensar na hora, mas isso não quer dizer que tu seja uma pessoa boa. Entendeu? Mas ao mesmo tempo é importante para o ser humano ter essa tendência a ajudar os próximos. Então essa coisa das expectativas, a gente tem que ter muito cuidado, Fábio, porque tem 2 tipos de relações extremamente importantes com expectativas. Quanto maior a expectativa, maior a tua frustração, tá? Quanto maior a tua expectativa, principalmente positivista, mais perto de uma frustração tu tá. E como a gente está vivenciando uma sociedade que ela tem muito esse 880, parece que assim, ó, se não for como eu quero, então não deu certo. Então acabou todo ano. Se em março já não deu certo o teu planejamento, quer dizer que o resto do ano acabou, tipo, já que ano de merda, que bosta, quer dizer, não é assim, calma aí. Tem mais 10 meses pela frente. E uma coisa que eu gosto de falar muito é aquela característica de que a expectativa ela tem uma tendência a ser boa. Só que o que influencia o funcionamento no ser humano? Aspectos biológicos, psicológicos e socioambientais. Tá? Quem diria que daqui a pouco, eu gosto de dar um exemplo meu, em 2019 eu pedi demissão da graduação, né? Eu encerrei um ciclo de quase 10 anos como professor de graduação e fiz assim, tá, beleza, vou comprar uma moto, vou desbravar o mundo, vou ser autônomo, vou seja lá o que for. 2020 foi o ano da pandemia, entendeu? Pô, aí o que eu fiz? Comprei uma moto, pedi demissão. Ralou-se. Então, é aí que a gente tem que tomar um cuidado com essas expectativas. Porque tem coisa que não está na nossa mão, né? O cenário sócio, né, econômico, não está na nossa mão. A gente não vai conseguir controlar esse fator. Tanto que eu falo muito para as pessoas, né, Fábio, e algumas pessoas que eu acompanho, não é um momento para a gente estar fazendo planejamento que envolva um investimento em vários aspectos grandiosos. Vamos na manhã, vamos na calma. E vendo o que vai dar. Eu falo brincando, né? Eu tô com um planejamento de ano, assim, até abril eu tô com a primeira fase e até julho eu tô com a segunda. Mas e depois? Depois eu vou ver como é que foi abril e julho para seguir o restante do ano. Tá? Então é interessante a gente cuidar isso e convidar o ouvinte a acompanhar o programa para ter esses ingredientes para nós. Vamos ver o que o público que respondeu a nossa enquete lá no Instagram
falou sobre as suas expectativas para 2023. As melhores possíveis, 67%. Nenhuma. Eu estou bem desanimado, 12%. Nem boas, nem ruins. Nada muda mesmo, 21%. Sendo que essa terceira alternativa, ela já é uma alternativa pessimista, né? Porque parece um conformismo, parece uma coisa de que, não vou ter o que fazer, não tenho que mudar, não tenho que... E isso não é legal. Isso não é legal, tá? Então, o que eu diria aqui? A questão das melhores possíveis. Eu cuido muito uma falácia. A gente tem na sociedade, Fábio, muitas falas que elas parecem ser verdades, mas na verdade elas não são. E uma falácia que a gente acaba tendo, ela é o seguinte: ano novo, vida nova. O que faz a gente pensar que o ano novo vai ter vida nova? É mudar o 2 para o 3, do 2022 para 2023? Bom, se então o número vai mudar a tua vida, por que agora, que é 13 horas, por que não mudar para as 14 eu posso pensar numa vida nova ou não? Não são fatores externos que mudam a nossa vida. O que faz a mudança real na nossa vida são os fatores internos. É a maneira como a gente se relaciona com as coisas. É como a outra falácia que as pessoas dizem assim, o tempo cura. Se tempo curasse, relógio era vendido na farmácia. Ou seja, o que tu faz durante o tempo é que vai ajudar a curar ou a lidar com essas questões. Então a gente tem que tomar cuidado. O que eu gostaria aqui, entendeu? Eu responderia a letra C. Diria assim, nem boas nem ruins, vamos ver, como eu te falei, metade do meu ano ele está relativamente programado, porque eu gosto de classificar 3 tipos de planejamentos, Fábio, tá? O que acaba acontecendo? Se tu tá num momento da tua vida que tu tá envolvido com um problema, que tu tá envolvido com um pepino, que tu tem algo a resolver, o teu primeiro planejamento é resolver isso. Certo. Tá? Um segundo tipo de planejamento é aquele assim, eu quero ter um ano para somar, para agregar, para buscar uma mudança, para, seja lá, mudar de emprego, eu quero, né, eu quero me casar. Tá, mas pera aí, o que tu tá fazendo? Tu vai casar, Cadu? Oi? Tu vai casar? Vou casar. Desculpe, mas olha, eu pego as coisas no ar, olha aí. Não sei se esse ano. Nós vamos avisar aí. Não sei se esse ano, mas vou casar. Na próxima ele vem contar que vai ter filho. Isso. Mas o que acontece? O agregar. E aí o que as pessoas querem, né? Muitas vezes, eu quero ficar rico esse ano. Pô, mas eu não tô nem trabalhando. Qual é a proposta? Começa a fazer alguma coisa para trabalhar. Tu entendeu? E a outro tipo de planejamento que a gente fala é aquele planejamento que é assim, a tua vida tá boa, a tua vida ela tá legal, assim, digamos, tu pode querer aperfeiçoar algumas coisas, entendeu? E, mas só isso, a questão não é só isso, depende muito pro teu organismo. É aí que entra muito, Fábio, como a gente fala, a diferença da gente ter o conhecimento da tua autoimagem do que é a tua autoestima. Vamos diferenciar primeiro autoimagem de autoestima. Tem ideia? Autoimagem é mais como é que eu me enxergo, como é que eu me avalio, como é que eu vejo as minhas características, as minhas habilidades e tal. Autoestima é como é que eu, sei lá, acho que é como é que eu reajo, como é que eu lido com tudo isso. Quase isso. Tá, mas que com bom. média 7, tá bom. Não, sempre só me dá 7, olha. Esse é uma das meus objetivos pro ano. No próximo programa me dá uma nota mais alta, porque eu mal passo aqui. A autoimagem, Fábio, é bem como tu disseste. É a maneira como tu se enxerga como ser humano, como pessoa. Tu entendeu? São as crenças que tu tem sobre ti mesma. A autoestima é como tu se encontra no momento. Eu posso ter uma autoimagem boa minha. Eu sou uma pessoa de personalidade forte, sou uma pessoa correta, sou uma pessoa, seja lá o que for, só que eu estou me sentindo um bosta. A minha autoestima está ruim, tu entendeu? E o terceiro ponto que eu acrescentaria aí seria o que tu resumiu, que é o que a gente chama de autoconfiança. A autoconfiança é como que a minha autoimagem e a minha autoestima se encontram para ajudar eu a decidir tomar as atitudes da minha vida. Tu entendeu? Então são momentos que, se daqui a pouco a gente está num momento onde a nossa autoestima não está muito legal, as coisas não estão acontecendo, não é um momento para fazer uma perspectiva de expectativas, porque a tendência é que não seja muito legal. Tu entendeu? Aí que entra essa característica de, como eu falei, da questão do planejamento. Pô, se eu não tô com uma autoestima boa, que é como eu estou, tu não vai programar como é que vai ser o teu final de ano, porque não vai rolar.
Te planeja para melhorar o teu momento, melhorar a tua autoestima, que quando tu estiver se sentindo melhor, tu vai ficar mais congruente, mais em sintonia com a tua autoimagem, e aí fazer um ano dentro da realidade do que tu espera. Porque é como a gente fala, qual é um risco de um planejamento, né, Fábio? O planejamento ele tem que estar congruente, ele tem que estar em sintonia com a maneira como tu leva a tua vida e a maneira de como tu se encontra. Não adianta eu estar num estado deprimido esperando no final do ano querer ter casa, tá rico, tá casado, tá com filho, tá com cachorro, não vai rolar. Isso é muito discrepante de como eu estou me encontrando. Então o meu planejamento é o quê? Se eu não tô legal, se eu tô deprimido, vamos começar a fazer certas coisas para ir melhorando, para depois eu acabar pensando no ano. E a gente tem que tomar muito cuidado, povo, que tem pessoas que elas têm uma certa urgência em tomar decisão. Tem pessoas que às vezes eu atendo, que eu acompanho no consultório, que é aquela questão assim, ó, eu tô sentindo que eu quero ficar solteiro. Tá, então tem que acabar. Não. Sabe aquela coisa do imediatismo? Se eu tô sentindo isso, eu tenho que tomar atitude logo. Não. Tu tá sentindo isso, agora tu vai começar a ter contato com esses teus sentimentos, tu vai conhecer eles melhor e planejar como é que tu vai executar. Isso que é o mais importante, o timing de como a gente acaba fazendo essas características. Tá bom. E vamos ver o que o pessoal disse antes da gente ir para o intervalo, né, Fernando? Dá tempo ainda? Dá tempo. Vamos perguntar como é que se as pessoas aí que colaboram com a gente no Instagram também fizeram esses planos, essas resoluções para o ano. Sim, estou com a lista pronta, 41%. Para quê? Nunca dão certo, 10%. E deixa a vida me levar, vida leva eu, 49%. Meio a meio aí. Particularmente, de novo, né, cai numa característica um pouco de conformismo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, é a vida que eu quero levar, né, e não a vida me levar. Entretanto, eu acho interessante essa do eu estou com a lista pronta, desde que no meio da tua lista tu deixa algumas linhas em branco para, peraí, não está indo da maneira como deveria estar, o que a gente coloca no meio dessa lista para dar uma olhadinha como prioridade. Tá, e essa lista, ela precisa ser muito bem especificada, por exemplo, dentro dos exemplos que tu deixa aí dos 3 tipos de planejamento, a gente precisa já na lista prever, por exemplo, quero mudar de emprego, então até julho vou buscar fora, vou mandar meu currículo, vou fazer alguns contatos e tal. Até tem que ser especificado a esse nível ou não, o que é melhor? Não, porque a questão da rigidez ela é complicada em vários aspectos. A rigidez ela gera uma falta de espontaneidade, ela gera ansiedade, ela gera apreensão, ela gera um monte de falhas em tomadas de decisões. É interessante tu fazer uma espécie de cronograma. Tá? Ou seja, até julho eu espero estar trabalhando em algum lugar. Então, se eu estou ali mandando currículo, buscando, fazendo marketing, seja lá o que for, eu estou vendo que em junho eu não estou tendo resultado, eu vou tentar aperfeiçoar o meu planejamento, as minhas atitudes, a minha busca, para ver mudanças nisso. O importante, povo, é que a gente não pode ter ideias excludentes, entendeu? Ou eu vou amar ou eu vou trabalhar. Não, tu pode ir levando várias áreas da tua vida, mas tu vai ter que ter uma específica que tu vai ter um foco maior. A prioridade. Entendeu? Então, tu vai estar ali, tu vai ter teu momento, vai ter a característica de lazer, de romance, seja lá o que for, só que a tua prioridade no momento está sendo se fixar num ponto de trabalho. E aí que vem momentos para priorizar isso, né? E momentos para intercalar com outras áreas da vida, porque a gente tem várias características, várias áreas da vida que são importantes para nós estar numa espécie de equilíbrio, numa espécie de homeostase, né? Então, o que eu falo é que a característica da rigidez, ela não é legal, tá? Porque ela gera uma sensação de pressão. A gente vai falar sobre outras características em breve também, de tipos de esquemas de funcionamento que a gente tem que justamente prejudica a nossa espontaneidade. Levar um ano mais leve. Então tá. Agora sim, vamos chamar o intervalo. Voltamos já já. Estamos apresentando Faz Sentido.
Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Retomando então nosso segundo bloco do nosso programa, falando sobre questões de expectativas, previsões para um início de ano, funcionamentos, essa coisa toda. Como eu puxei no primeiro bloco, Fábio, sobre a questão de falácias, tem uma intervenção também que eu gosto de convidar as pessoas a refletir sobre, que é o seguinte: eu espero que as coisas sejam diferentes. Só que não adianta tu seguir fazendo sempre as mesmas coisas da vida e ter resultados diferentes, que não vai rolar, tá? Então a gente precisa ter mudanças de atitudes para ter algum tipo de resultado diferente. E muitas vezes, Fábio, a gente acaba tendo uns tipos de funcionamentos que a gente chama na terapia, que eles são padrões da forma como a gente tem de se relacionar com as coisas, tá? É como eu falo brincando assim, ó. Se, por exemplo, eu tenho um padrão de relacionamento, um padrão de busca por mulheres que são indisponíveis para mim, que não me valorizam, que não me dão bola, e eu começar o ano não percebendo que eu sempre escolho, que eu sempre me relaciono com esse mesmo tipo de mulher, a tendência é que não vai acontecer isso. Por isso que eu quero convidar nós a fazermos essa conversa agora, nesse segundo bloco, falando sobre alguns tipos de padrões de funcionamentos que a gente tem. Tu identifica algum em ti? Vários. Vamos lá, começa. Tem tempo. Tá, mas tu não vai dar exemplo? Como é que eu vou começar? Eu posso começar, eu tenho... É que eu faço terapia, tá, gente? Eu já estou identificando quais são, qual é a minha. Então, por exemplo, padrão inflexível é presente. Tem os padrões inflexíveis. 8 ou 80. Agora tô aprendendo a surfar no cinza, mas eu sei que eu sou muito inflexível com algumas coisas, para não dizer a maioria das coisas. Aham. E bom. Se eu não fizesse terapia... Tá, explica aí o que é padrão inflexível pro povo. Calma, não quer dizer que vamos começar com esse. Então tá. É que esse ele não se preparou para falar desse, tá, gente? Não, eu me preparei sim. Viu? Tu larga a bola pra mim, aí eu te devolvo, aí tu tem que chutar. Só que se a gente for ver pelas enquetes, não é o primeiro que começa, tu viste? Tá. Não, eu nem vi coisa. Tá, vamos começar pela enquete. Eu baguncei tudo, o Cadu se perde, tá, gente? Perdoem. Ele é assim mesmo, ele se perde. Então vamos pra enquete. Essa constante necessidade da aprovação dos outros me consome a cada dia 17%. Só se for do cartão de crédito, 41%. Tenho, mas dentro do normal. 42% dos que responderam a nossa enquete lá no Instagram disseram que tem dentro do normal essa necessidade da aprovação dos outros. E esse é um tipo dos esquemas de funcionamento que a gente acaba tendo, pessoal, que é como a gente diz assim, o que é um esquema, né, gente? O esquema é uma maneira de como a gente organiza informações para entender e se relacionar com a nossa vida, tá? Então, eles têm frutos, muitas vezes, de educação, de a forma como a gente foi criado, os relacionamentos que a gente teve na vida, e a necessidade de aprovação e reconhecimento em um ser humano, ele é intrínseco, ele faz parte do ser humano. O problema é que o quê? Dando um exemplo para vocês, muitas vezes esse esquema, ele acaba se desenvolvendo em pessoas que acabam achando a opinião dos outros muito mais importante do que o que elas acham. Então, elas têm que ter a questão da busca do poder, do status. Aquela pessoa que dificilmente decide as coisas sozinho. O que tu acha? O que o outro vai pensar? Né?
E que tem, inclusive, dificuldade de decidir. Tem um equilíbrio nisso, Fábio, porque a gente tem que ter cuidado aí para daqui a pouco não entrar numa característica mais de dependência. A necessidade de aprovação e reconhecimento é aquela pessoa que ela precisa estar na moda. Entendeu? Ah, entendi. Ela tem que estar nos likes, ela tem que estar no status, ela tem que estar aparecendo, ela tem que estar sendo bajulada, ela tem que estar sendo elogiado. Se não tiver uma curtida, morre, então. É quase isso. É quase isso, entendeu? Isso é... Fica ali monitorando, vamos ver como é que vai. Hoje em dia é quase uma depressão tu fazer uma postagem, tu fazer uma coisa e não ter o feedback que tu espera. Meu Deus, o que eu estou fazendo errado? Seja lá o que for. Então a necessidade de aprovação e reconhecimento, ela é importante para nos inserir dentro de um relacionamento social. Show de bola. O problema é quando isso é exacerbado, entendeu? Porque daí muitas vezes a pessoa pode tomar alguns tipos de caminho na vida, ela pode tomar alguns tipos de previsões, expectativas do que ela vai fazer, não sendo genuína da parte dela, mas sim como o mundo tá seguindo, como eu espero que os outros esperam que eu seja, entendeu? Então, é aquela característica, como eu digo assim, eu fiz uma postagem que, da maneira como eu estava me sentindo. Eu não tive o feedback que eu esperava, parece que aquilo ali é errado, tudo, não posso fazer isso, vou fazer uma completamente diferente. A gente brinca que às vezes a pessoa, ela parece uma personalidade de camaleão. Ela funciona conforme a moda, entendeu? Esse ano é preto, preto, amo preto, sou dark, ano que vem é branco, sou branco. Pô, peraí, entendeu? Então a necessidade de aprovação e reconhecimento, ela gera uma ansiedade sempre em busca por essas características de status. A autoestima da pessoa, ela é contextual. Dependendo de onde tu estiver e da maneira como tu te trata, tu acha que tu tá certo ou tu tá errado. Isso é perigoso, como eu falei, porque pode fazer com que a gente tome alguns tipos de decisões e planejamentos que não são sinceros, não são genuínos com a nossa necessidade, porque parece que não se encaixa naquele padrão que está ali fora. Esse é um dos tipos de funcionamentos que a gente tem que cuidar. E quando a gente tem um uso exacerbado de redes sociais e exposição, como a gente tem hoje em dia, isso aí contamina horrores as pessoas, principalmente os mais jovens. Então é um dos tipos de esquemas que eu chamo a atenção para a gente buscar um equilíbrio entre tu se sentir inserido socialmente, participativo, mas ao mesmo tempo tu não deixar de valorizar o teu mundo interior. Eu sempre falo para as pessoas, Fábio. Porque também não dá para ser o oposto, né? Que as pessoas dizem, tô cagando e andando pro outro. Não. Não. E isso é uma mentira. Né? Isso é uma mentira, né? Na verdade, isso é a gente tem... Aí a grande característica, se a gente pega uma pessoa que realmente está cagando e andando para os outros, é porque ela não tem maturidade para abrir espaço para uma crítica, para uma observação, para uma reflexão. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu acompanho alguns tipos de conversas, parece que as pessoas estão prontas para discutir. É um ricocheteio da informação. Houve uma conversa diferente como um ponto de diferença a acrescentar as tuas informações. Entendeu? Só que não, parece que é um embate, parece que eu tenho que ganhar, parece que eu tenho... Calma, relaxa, não é assim, tá? E aí entra essa característica que, então, a gente pode falar que também a gente vivencia uma sociedade, povo, que a gente superestima o fazer e não tanto sentir, tá? Tudo é produtividade, tudo é desempenho, tudo tu tem que ter resultado, tudo parapã. E aí entra um dos tipos de esquemas de funcionamento que, se a gente não percebe que a gente tem, tu passa o ano ansioso e com a sensação de que, independente do que tu fizer, não vai ser o suficiente. Tu entendeu? Então é aquela característica que a gente chama de tu ter um padrão de inflexibilidade ou uma autocrítica muito grande, tá? O que é o lado bom de tu ter esse tipo de esquema de funcionamento? Tu é uma pessoa que tu valoriza um aperfeiçoamento, tu valoriza um engrandecimento, uma melhora, tu busca sempre o melhor, tudo. Só que muitas vezes, quando eu não consigo o que eu espero, eu não sou querido comigo mesmo. Eu cago na minha cabeça, eu cago na tua cabeça, olha aí que merda, eu não fiz direito, porque aí vem a autocrítica. Tu entendeu? Não vem aquele acolhimento do, peraí, por que não saiu como poderia sair? Então, o peso desse tipo de esquema de funcionamento são aquelas pessoas que a sensação é que a pressão é constante. Tu entendeu? Então, vem a ansiedade, vem a angústia, vem o estresse, vem o esgotamento, vem o burnout, vem uma porrada de sofrimento e a pessoa ela não consegue relaxar. É aquela pessoa que parece que assim, se não tiver um resultado, se não tiver algo produtivo, não vale a pena. E, povo, a gente fez um programa, que ao meu ver foi um dos melhores, Fábio, sobre o conceito de tempo produtivo.
E tempo produtivo é um tempo que a gente investe em si próprio. E muitas vezes investir em si próprio não é buscar um resultado, é buscar se sentir melhor. Ponto. Tá? Então a gente tem que ter cuidado, pessoal, da maneira como a gente se cobra, entendeu? Ah, tu tá no meio de um colégio, tu tá no meio de uma faculdade, tu tá no meio de um curso de especialização onde tu precisa tirar 6. Ah, mas tu tá te matando como se tu tivesse que tirar 10. As pessoas que se cobram tirar 10 é horrível. Por quê? Porque se tu não tirar 10, não deu certo. E se tu tirar 10, tu não fez nada mais do que obrigação. Certo. Então, quando é que tu se sente gratificado? Quando é que tu percebe que, pô, pele, aquela nota é minha, entendeu? Eu falava brincando não, falava para os meus alunos isso. Ah, eu fiquei com nota baixa, eu fiquei com 6,8 contigo, tu precisava de quanto? 6,6, ótima nota. No final do ano, tu mantendo essa média, tu mantendo essa nota, tu vai estar no mesmo lugar da pessoa que tirou 10, em todos os outros objetivos dela ali, só que talvez tu tenha aproveitado melhor o teu ano. Por isso que a gente usa muito o termo em aprender a ser suficientemente bom. Quanto que tu precisa para atingir aquela meta? Conseguiu? Show de bola. Ah, mas podia ter sido melhor. Não interessa, tu conseguiu. A próxima vez pode tentar melhor. Tá? Vamos chamar uma enquete para depois falarmos dos rótulos e julgamentos. Dois. Não é que eu fiquei pensando aí, exercitando a minha memória, pensando na minha idade escolar, que eu tinha essa meta aí do 10. Não, eu não tinha do 10, eu tinha do 9. Nem era muito exigente. Ah, já era um pouquinho flexível. Não era no 9. E aí depois, né, claro, tem coisas que só as vivências vão trazendo. Aí hoje eu olho para os meus colegas lá, que eu passei praticamente todo o ensino fundamental e médio com a mesma turma. Todo o ensino. Hoje. Nossa. E aí a gente vê, né, colegas que eram desse aí que o Cadu falou, do 6,6, do 6,8, felizes da vida, nas suas profissões. Alguns obviamente com profissões com cargos de mais status, outros menos, e eu tentei exercitar isso no meu filho, né? Não era 9, era 8. Não, mas brincadeira. Baixei um ponto. Não, mas não é isso, é que daí depois a gente percebe que todo esse sacrifício gigantesco, logo ali na frente, o quanto eu tive que abrir mão de uma série de coisas que eu me autocobrava muito e que não fazem sentido. Não fazem sentido. Se eu ainda quisesse, talvez, Cadu, uma medicina na vida, alguma coisa muito concorrida que tinha que ser lá no topo para conseguir passar, mas eu queria jornalismo, né? E aí e a gente, nos filhos, eu acho que a gente acerta um pouquinho mais já nesse sentido, sabe? Porque o meu, por exemplo, não tirou, ele se fixou a determinadas notas ali, ele não tirou das... E agora tem mais disciplinas que no nosso tempo, acho que são 15 ou 16, no nosso tempo não tinha tudo isso aí. Ele não conseguiu, ele passou bem acima da média, mas ele não conseguiu a meta que ele queria, e aí aquilo ali pesou mais do que todas as outras 14. Então a gente conversou bastante, mas o quanto a gente muitas vezes acaba percebendo isso só depois com a vivência, e como é bacana quando a gente consegue fazer essa reflexão antes, né? Antes do sofrimento. Com certeza, Fábio. Tu, como faz terapia, é como eu digo assim, olha como é interessante, olha como é subjetiva essa questão. Normalmente, quando a gente não consegue, ou quando a gente não se sente gratificado, e às vezes tu vê uma outra pessoa que parecia levar nas coxas, se saindo melhor do que tu, vê uma puta de uma raiva. Entendeu? Vem a inveja, vem seja lá o que for. Só que essa raiva, na verdade, não é que aquela pessoa está se saindo melhor do que tu. É a raiva de como foi incutido para nós, na nossa criação, de maneira injusta, de maneira rígida, de maneira tão rigorosa, tem que ter sido assim. Porque se a gente fosse criança e a gente pudesse escolher de ter sido criado dessa maneira, a gente não ia querer ter sido assim. Entendeu? Então é bem interessante como esse tipo de funcionamento é como eu falo, a gente projeta a raiva nos outros, mas não. Na verdade, da onde que está vindo essa minha raiva? É aí que vem a questão do autoconhecimento. E é um tipo de funcionamento que é como eu falo, infância ela foi feita para brincar. Hoje tu tem crianças de 3 anos que estão no balé, na computação, no inglês, no espanhol, no aramaico, às vezes as pessoas falam, meu filho é perfeito, ele não incomoda. Tia, olha o que tu está fazendo com ele, porque a criança incomoda. Entendeu? Como é que uma criança que não sabe se postar no mundo vai aprender a se postar? Não é, meu. O meu filho, ele era perfeito, ele não incomodava dele. Era só eu olhar pra ele que eu já sabia o que eu queria. Criança com 2 anos. Mas, meu Deus, olha o que tu tá fazendo, tia. Sim.
né? É verdade. Vamos para os rótulos e julgamentos. Como você lida com eles? Perguntamos lá na nossa enquete. É difícil, machuca muito, 29%. Tô nem aí para isso, 45%. Eu lido bem, mas conheço muitas vítimas disso, 26%. Eu diria que a mais verdadeira que a Fábio. É difícil, machuca muito, entendeu? E eu acho que mesmo quando a gente não tem muita necessidade da aprovação dos outros, a gente se chateia, se magoa. Eu vou citar um exemplo bem recente meu, o Fernando vai lembrar. A gente fez um programa Jogo de Cintura e eu dou muita gargalhada no programa, né? Aqui não faz sentido ter essa mais controlada. Mas sou. Sim, Fernando, eu dou mais risada no Jogo de Cintura. E aí a gente recebeu no YouTube uma crítica dizendo que eu nem parecia jornalista com a minha gargalhada vulgar, né? Com a minha gargalhada vulgar. Nem parecia jornalista de credibilidade, como se o riso da pessoa precisasse ser condizente ao riso a profissional que ela é, como se isso tivesse um padrão. E aí, tá, no primeiro momento foi, nem dou bola, nem tô nem aí, achei graça e tal. E depois eu pensei, mas será que eu não exagero mesmo, né? Será que não se, tô com as gurias ali, não se sobressai, talvez não atrapalhe? Então comecei a me observar, porque eu acho que isso aí, acho que sempre a gente pode fazer essa avaliação. E aí depois, para finalizar, eu transformei em pauta. Eu digo, que pauta legal pra gente falar. Então o riso, o que o riso revela sobre você? Fizemos um programa do Jogo de Cintura sobre isso. Ou seja, teve uma reflexão construtiva em cima de uma crítica que foi agressiva, mas conseguiu contornar isso por essas características. E, de novo, como eu digo, lembra aquele programa que a gente fez sobre os estereótipos das profissões? Sim. Né? Eu não sigo vários estereótipos que a psicologia prega, entendeu? Graças a Deus. Mas, enfim, essa questão do rótulo, Fábio, é muito complicada pelo seguinte, tá? Quando a gente tenta entender uma coisa rotulando, tu não está entendendo nada. Tu entendeu? O rótulo, ele dá uma sensação de, por exemplo, você imagina se tu fosse bipolar, tá? E daqui a pouco tu te acordou irritada. É um direito nosso. O ser humano é o bicho mais instável da face da Terra. E aí daqui a pouco tu acordou irritado. Olha, tu é bipolar. Parece que o quê? Aquilo te priva, aquilo te poda, aquilo te engessa de uma maneira que tu deixa de sentir que todo o resto da tua essência ela é compreendida ou não, entendeu? A rotulação, ela é uma tentativa que a gente tem de tentar entender um acontecimento pelas crenças que eu tenho sobre eles. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar uma das coisas na nossa sociedade hoje que são extremamente tensas, política. Tu entendeu? Se tu tá mal-humorado, eu vou te dizer assim, é porque tu votou em fulano. Pô, eu peguei uma característica tua, tu entendeu? Coloquei dentro de um rótulo, dentro de um quadradinho, que é o que eu acho, ou seja, um preconceito meu, e aí tudo que tu começar a fazer a partir daí, eu vou te ver sempre com o rótulo em cima. Eu vou desmerecer o resto. E isso faz com que a gente não possibilita a gente se relacionar com a pessoa, porque tu coloca o rótulo, tu ingessa aquilo e tu fica fazendo julgamento em cima daquilo ali. Eu nunca me esqueço, sempre falo para as pessoas, uma experiência pessoal que eu tive. Uma vez eu estava num bar em Porto Alegre, aí eu saí pra rua e os caras estavam falando de política. Era Marquesan e não lembro quem lá que estava concorrendo. E aí eu comecei a rir. E aí o cara falou assim, e tu vota em quê? Eu disse assim, não sou de Porto Alegre, sou de Santa Maria. Tá, beleza, mas tu é gremista ou colorado? Eu falei, não, sou gremista. Então tu é Marquesan. Sabe aquela coisa do pelo amor de Deus? E aí daqui a pouquinho a pessoa vai me ver como aquele rótulo, como aquela bandeira, como aquela coisa, e ela vai criar uma série de atitudes, uma série de ideias, uma série de preconceitos em cima de um rótulo e não da pessoa do jeito que ela é. A rotulação, ela é extremamente incriminatória. E aí, às vezes, tu tá querendo compartilhar uma coisa, tu tá querendo se abrir, é porque tu é isso. Então, o rótulo, pessoal, ele é um diagnóstico que machuca. Tu entendeu? Porque parece que a gente carrega aquele rótulo. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente está julgando, a gente está com uma mente crítica, a gente está com um olhar julgador, a gente está com um olhar punitivo. Tu não tá com um olhar de curiosidade e de conhecimento, que é o que faz a gente amadurecer na vida. Tu entendeu? É como eu falo, se eu estiver andando na rua e eu encontrar esse copo com uma cor diferente, eu achar que aquilo me faz mal, vou dar um chute nele
Ponto, chutei um copo. Agora, se eu ver que o copo ele tá aqui com uma cor diferente, eu poder pegar ele e dizer assim, olha, que interessante, não tinha percebido. Eu estou conhecendo aquilo ali. Então, a gente precisa sair da mente de julgamento para uma mente de curiosidade. A curiosidade gera conhecimento sobre as coisas. E a gente tem que ter mais curiosidade sobre as pessoas. Porque a maneira como a gente se relaciona com as pessoas fala muito de como a gente é. É aí que vem outra falácia que eu gosto, que essa é verdadeira, que é o quê? Quando eu ouço João falando muito sobre Pedro, eu conheço muito mais sobre João do que o próprio Pedro. Você entendeu? Então, a gente tem que cuidar para esse tipo de rotulação, a gente diminuir mais, e ao invés de tu sair condenando e apontando o dedo, lembrando aquele filme, se tu aponta um dedo para frente, tu tem 3 apontados de volta para ti. Vamos refletir um pouco menos, pessoal, um pouco mais, pessoal, e condenar menos, começar a ver as pessoas mais como semelhantes, mais como uma equipe, mais como uma sensação de cooperativismo, e não encarar as relações das pessoas como superior, inferior, eu vou ter dominado, vai dar, eu sou melhor, eu sou pior. Não, vamos ver como semelhantes, porque a gente sempre tem o que aprender com os outros. E na volta do intervalo a gente vai aprender mais um pouquinho. Voltamos já já. Estamos apresentando Faz Sentido. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Chegou o momento de escolher seu presente e só economizar daqui para frente. Natal Nicola Veículos, todo estoque de 0 km com emplacamento total grátis. E a surpresa vem agora. Tracker LT e LTZ com parcelas reduzidas e recompra garantida. E o SUV mais vendido vem com outro presente. Kit Comfort de R$ 3.500 por apenas R$ 1.000. Também tem linha Onix, o mais econômico do Brasil, com super valorização do seu usado. É a última promoção do ano. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Voltamos com o Faz Sentido de hoje, onde a gente fala um pouquinho dos nossos planos, das nossas expectativas para o ano. E agora a gente vai enfocar aquilo que a gente falou lá no início, do que nós pretendemos nos orgulhar nesse ano. Mas vamos direto para a enquete, antes de a gente entrar mais nesse tema específico. Como está a sua relação com você mesmo? Péssima, nós não nos entendemos, 10%. Entre tapas e beijos, 52%. E por fim, eu me amo e não posso mais viver sem mim, 37%. A maioria entre tapas e beijos, Cadu. Eu acho que é a verdade, né, Fábio? Porque, como falei no início ali, como a gente tem fatores biológicos, psicológicos e socioambientais que interferem no nosso funcionamento, é normal, às vezes, eu estar entre tapas e beijos comigo mesmo, tá? E é assim que eu acho que a gente tem que acabar levando a vida. A gente tem que cuidar muito, né, pessoal, essa coisa quando a gente fala na relação consigo mesmo, de que a gente tem uma balança. Até ficou pendente do último bloco um outro tipo de esquema que é extremamente comum nas pessoas, Fábio, que é a questão do autossacrifício. Ah, esse é bom. Tá? O autossacrifício... Não é bom porque é bom falar, isso que eu quero dizer. Não é bom ter, é bom falar porque a gente vai identificar várias pessoas aí dos nossos círculos. Exato. Com esse esquema. O autossacrifício, Fábio, ele é um tipo de funcionamento onde eu sempre falo para as pessoas assim, ó, tu quer entender como uma pessoa funciona? Vê como tu pensa sobre ti, vê como tu pensa sobre os outros e enxerga como tu espera que o mundo funcione, tá?
O autossacrifício ele é um tipo de esquema de funcionamento onde eu levo na vida, a minha vida dando uma importância muito maior aos outros do que eu dou para mim mesmo. Parece que a necessidade dos outros é mais importante. Ah, é importante tirar férias, vai lá, descansa para tua saúde, mas eu não posso tirar, entendeu? Ah, é importante tal coisa, ou seja, o peso que tu dá para os outros, o peso que tu dá para a opinião dos outros é muito mais importante do que o que tu pensa em ti mesmo. Então, são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de dizer não, são pessoas que têm, a gente chama, um radar para detectar pessoas vulneráveis. Eu acho muito interessante isso, porque é como eu digo assim, ó, se eu tenho um autossacrifício muito grande, tá, eu vou me relacionar com pessoas que normalmente são mais abastadas do que eu. Elas têm uma necessidade maior, porque ali parece que eu tenho uma função. Quando eu começo a me relacionar com uma pessoa que dá mais atenção para mim, que eu não estou acostumado, eu começo a achar que é injusto. Eu começo a achar que é errado, parece eu achar que eu estou sendo egoísta. Eu começo a sentir vergonha como se aquilo não fosse certo. Só que eu sempre convido as pessoas a pensar assim, todo mundo é ser humano. Antes de eu aprender a ser homem, antes de eu aprender a ser mulher, a gente é ser humano e todo ser humano tem as mesmas necessidades. Todo ser humano nasce com as mesmas capacidades de sentir. Entendeu? O que diferenciou tanto para eu me tornar uma pessoa onde parece que o outro é mais importante do que eu? Então, o autossacrifício é exatamente isso. Tu deixa de atender o que é importante para ti, tu deixa de atender as tuas necessidades, porque tu julga que o outro precisa mais, o outro é mais importante, o outro importa mais. E aí eu gosto de pegar aquelas pessoas na terapia que a pessoa com autossacrifício, quando ela procura terapia, ela começa a achar errado estar gastando dinheiro com ela mesma. Aí como é que eu faço ela seguir a terapia? Como é que tu pode querer ajudar os outros se tu não estiver bem? Ah, é verdade, né? Então, só que daí eu tô botando dinheiro em mim, visando enxergar os outros. Eu sempre digo do mandamento aquele, como é que eu vou amar o próximo como ele merece, como deve ser, mas se eu não amo nem a mim mesmo, amar o próximo como a ti mesmo, tá, mas tu não te ama, e aí? Exatamente. Que tipo de amor tu vai oferecer pro outro se tu tá tão preocupado com o outro? Isso. Então te preocupa primeiro contigo mesmo. Exatamente isso. E isso a gente tem que desconstruir, Fábio, porque o que acaba acontecendo? Numa balança, imagina uma balança, tá? Onde de um lado tu tem o teu eu e do outro lado tu tem os outros. O autossacrifício é uma balança onde constantemente o peso dos outros é sempre maior do que o teu. Sempre maior do que o teu. Né? Então, é como eu costumo as pessoas a fazer, ó. Pense no inverso. Se eu tenho uma balança que eu sempre boto um peso muito maior do que eu vou ser narcisista. Isso daqui é problemático. Também. E essa São balança os extremos, aqui, né? Exato, essa balança aqui é desequilibrada. Essa balança aqui dando um peso tão grande para os outros também é um desequilíbrio. A balança saudável é tu colocar um peso maior em ti de uma maneira mais constante. E de vez em quando, com algumas pessoas, com algumas situações, tu perceber que o outro merece uma atenção, um cuidado melhor do que tu. Ai, mas isso não é egoísmo. O egoísmo é tu querer que os outros sigam a vida da maneira como tu espera que tu gostaria que eles seguissem. Pensar em si é um direito nosso, povo. Tá? É uma necessidade nossa. E é aí que vem um dos primeiros convites que a gente fala para esse bloco, de como é que eu vou me orgulhar disso. Se eu levar um ano inteiro fazendo autossacrifício, atendendo os outros, fazendo caridade, mas eu faço porque eu amo, eu faço porque eu gosto, eu faço porque é voluntário. Não é voluntário, tu aprendeu isso. Tu aprendeu de maneira condicionada que isso faz tu se sentir uma pessoa amada. Só que tu não vai se sentir uma pessoa amada. Por quê? Porque tu tem sempre que fazer algo para receber amor. É como se fosse um pagamento. Exatamente, é uma condição. Entendeu? Ou tu faz ou tu não ganha amor. Porra, pelo amor de Deus. Mas como é que eu vou saber lidar com isso? Sabe aquelas pessoas que quando tu percebe assim, ó, que tu compartilha uma coisa que parece ser negativa, que parece ser um ponto fraco, que parece ser uma fraqueza, parece ser uma angústia, parece ser uma ansiedade e a pessoa se aproxima, aquilo é conexão. Entendeu? A gente tem que começar a perceber na vida, pessoal. E aí eu acho que vem a grande mensagem desse bloco, a perceber que tu merece ser amado pelo que tu é. Não só pelo que tu faz, entendeu? Eu diria que 60% pelo que eu sou e 40% pelo que eu faço. Seria um ideal. 50-50 talvez. E também pode ser 40% pelo que eu sou e 60% pelo que eu faço. Só que as pessoas elas levam a vida 95% dependendo do que eu faço. Não é satisfatório. E tu quer ver como isso não é voluntário? Eu faço sem pedir nada em troca, mas eu tenho certeza absoluta que tu imagina que num dia, se tu precisar, tu vai ter uma pessoa para te apoiar. E quando tu não tem o apoio daquela pessoa que te esperava, vem uma puta de uma mágoa, vem uma puta de uma raiva, porque não adianta. Isso é condicionado. A gente aprendeu a ser assim. E aí vem a grande característica que a gente fala. O que é um se orgulhar do ano?
Se orgulhar do ano é tu perceber que tu leva um ano dentro das tuas necessidades, equilibrando o teu funcionamento ali fora. Eu gosto muito de diferenciar, Fábio. Eu gosto de fazer as pessoas assim, ó, te convida a visitar o teu mundo interior. Entendeu? E tu tem que separar o que é o teu mundo interior do teu mundo exterior. Tu precisa se adaptar e funcionar bem aqui exteriormente, ok, mas tu tem que estar em sintonia contigo mesmo. Senão tu está te prostituindo. Tu entendeu? E aí é como a gente fala, se a gente não visitar o nosso mundo interior, que tipo de necessidades são importantes para mim? O que eu tô querendo esse ano? É o que tá na moda, é o que a TV disse que esse ano tem que usar amarelo para... Meu, eu não gosto de amarelo, não tenho roupa amarela, vou comprar uma roupa amarela, porque... Não vai, velho, não vai. Tu passa o Réveillon com camiseta de time? Sim, tá em sintonia com... Tu entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. A gente precisa começar primeiro, pessoal, a identificar o que é valioso para nós. É aí que vem a palavra valores. Tu entendeu? O valioso é aquilo que faz tu se sentir bem. Se tu chegasse, Fábio, se tu fosse uma cliente minha e tu dissesse que tu gosta de beber, sabe a primeira coisa que eu te perguntar? Qual é o bebê? Bebê de criança ou de bebê? Bebê, copo. Porre. Ah, sim. Sabe qual é a primeira pergunta que eu te fazer? Qual? Tu sente alívio ou prazer quando tu bebe? Eu sinto prazer. Ok. Isso é muito importante, porque vocês querem ver uma coisa, pessoal? Se eu chegar hoje na minha casa, pegar uma dose de uísque, servir no copo e pensar assim, ó, que massa isso, né? Pô, como foi legal o dia, como foi legal o programa, como... Aquela minha relação com a bebida é uma gratificação, porque eu vou estar associando... Uma celebração. Exatamente. Aquele sentimento, eu estou me gratificando, eu estou merecendo isso. É o brinde, é o que a gente fala, o brinde é para celebrar, para comemorar a vida, para comemorar a saúde, para comemorar a amizade. Isso mexe com a autoestima. O problema do alcoolista, ou o problema da relação do álcool é, eu vou chegar em casa hoje... puto da cara, estressado, e eu vou beber para esquecer o que eu tive. Aí eu bebi, eu tô esquecendo e bebo cada vez mais. Isso é alívio. Uhum. Se eu levo... E, povo, isso é impressionante, porque na minha época da graduação, muitos alunos chegavam para mim na época do trabalho final, eu vou escrever sobre o quê? Eu não vou escolher o teu tema. Eu não vou escolher o teu tema, não porque eu não quero, tu entendeu? Eu tô rindo. Mas é o seguinte, ou tu vai terminar a tua faculdade fazendo o teu filho, sim. Eu vou me envolver, vou ter tesão, meu filho, eu vou apresentar, vou me envolver, aquela coisa toda, ou tu vai estar fazendo um trabalho que assim, ó, tu tem que fazer para terminar e tu vai tirar uma livre, graças a Deus passou. Sim. A tua relação com o final da tua faculdade vai ser completamente diferente por causa disso. Por que eu não quis seguir doutorado? Porque não deu esse tesão de, o que eu vou fazer durante os próximos 5 anos que vale a pena me envolver para colocar 5 anos da minha vida nisso. É por isso que, povo, valores é aquilo que tu sente que te faz bem. Mas isso é um egoísmo. Não é o egoísmo, porque se eu usar o que faz eu me sentir bem, respeitando o meu limite, o limite do outro, isso é excelente. Mas o álcool causa problema, né? O álcool ajuda a gente a conhecer pessoas. O excesso de álcool é que é problemático. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal, para ter muitas vezes essa sensação de que, tu teve um ano que valeu a pena. É tu terminar o ano com a sensação de consciência limpa, e isso envolve tu assumir teus sentimentos e tuas atitudes. Isso envolve tu se sentir responsável pelo que tu fez. Entendeu? Existe uma grande diferença, Fábio, entre tu se sentir culpa ou tu se sentir responsável. A culpa te gera uma sensação de tristeza e lamentação de que parece, passou, eu não tenho o que fazer. Agora, se eu mostrar que tu foi responsável por aquele resultado ali, parece que eu posso dar uma olhadinha para fazer alguma coisa diferente. Né? Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo assim, eu sei que a culpa do meu filho ser assim é porque eu fiz tal coisa. O que eu te perguntaria nessa hora? Quando tu trocou o teu filho da escola e levou para aquela escola, tu sabia que ele ia passar bullying, tu fez isso querendo que ele que não. Então não é culpa. Não tem culpa. Então não é culpa, é responsabilidade. Sim, tu contribuiu para isso. E é isso que faz a gente perceber, pessoal, que a gente está levando um ano funcionando. Tu entendeu? Com uma questão de produtividade. Tu se sentir responsável pelas tuas vivências. Tu usar mais a primeira pessoa do singular para assumir, peraí, Fábio, eu tô me sentindo triste, peraí, eu tô me sentindo feliz, peraí, eu estou sentindo raiva. E perceber que aquilo naquele momento, naquele meu ano, ele pode estar mostrando alguma coisa para mim que eu preciso melhorar, ou eu preciso calmar, ou eu preciso lidar com isso. A gratificação vem numa sensação de recompensa. Tu entendeu? E não tem recompensa maior, pessoal, da gente perceber que tu tá levando a vida em sintonia com o que tu precisa e o que tu busca.
Não estou dizendo que é foda-se os outros, não é isso. Mas é priorizar o que tu está buscando, de vez em quando dando uma atenção maior para os outros nessas características. Tu ter uma certa convicção das tuas ideias. Porque o que é o mais importante? Muitas pessoas na vida, elas têm uma ideia e elas imaginam o resultado. Elas não têm as duas grandes características centrais, que é o que as pessoas buscam terapia. Como é que eu vou fazer para planejar essa minha ideia e executar ela? Ai, mas e se não der certo? Tá tudo bem, rever a tua ideia, planeja de e novo, faz o executa planejamento. de novo. Só que o que é a ideia, Fábio? A ideia vem pelos teus sentimentos. Tu entendeu? Um comportamento é um resultado do que tu tá pensando e do que tu tá sentindo. Às vezes, esse ano eu quero ter a agenda cheia. Tá, mas peraí. O que tu quer com essa agenda? O que tu tá buscando? Pra quê? Pra quê? Agora eu aprendi com a Dani Bressan essa pergunta. Mas pra quê mesmo? Pra quê? Exato. Então, no que isso, pra onde vai te levar? É como que eu vai digo, te trazer? Confia nas tuas ideias, avaliando como pinta o teu sentimento. E passa pro segundo ponto, que é o planejar de uma maneira melhor como é que tu pode executar isso, esperando que o resultado ou vai ser melhor do que tu espera, ou vai ser como tu imagina, ou vai ser pior do que pode acontecer. E se for pior? Rever a ideia, rever o planejamento e reexecuta de novo. O eterno recomeçar, né? O que é aproveitar a vida? Não, nós vamos para o anterior ainda, tá faltando. Quanto aos meus sentimentos e o meu comportamento, é isso que o Cadu estava falando sobre sentimentos e comportamentos. São reflexo do que me fizeram ou me fazem, 21%. São resultado das minhas próprias ações, 43%. Vem do que eu sou e do que eu recebo dos outros, 36%. Eu achei interessante as três alternativas, porque as três têm graus de verdades aí, né? Tem o reflexo do que fizeram, fazem comigo. Eu sei que a gente fala muito sobre emoção, né, Fábio? Só que, assim, existem... Na verdade, são 4 tipos de emoções que todo ser humano que nasce, todo ser biológico que nasce, ele nasce apto a responder. Raiva, tristeza, alegria e medo. Ponto. Todos os outros sentimentos que existem no mundo, eles são aprendidos. Então, sim, se eu sentir medo e tiver vergonha porque eu sou homem, o medo é uma emoção primária. A vergonha é um sentimento que me ensinaram de como lidar com o sentimento de medo. Tá? Então, é muito importante isso, pessoal, que é como eu digo, se tu sente, tem um sentido. Se eu aprender a sentir os meus sentimentos, eu aprendo a dar sentido para a minha vida. É aí que vem a questão da sintonia. Tu entendeu? O que eu tá aproveitando a vida? O tá aproveitando a vida é tu perceber que o que tu tá fazendo tá refletindo uma ação, um pensamento em congruência aos teus sentimentos. Uma coisa que eu gosto muito de dizer para as pessoas, né? Esse ano, o que eu posso convidar, me desafiar a fazer diferente? Tenta. Mas isso não dá certo. Tenta. Só vai dar errado. Entendeu? E aí você tenta outra coisa e eu tento de novo de uma outra forma. Exato. É por isso que eu estou dizendo, para vocês perceberem, pessoal, como a gente começou esse programa. Não é a mudança de ano que faz a mudança de vida. É a mudança de como me relaciono com o mundo, não só o mundo externo, mas o meu mundo interno também. Se eu não procurar uma mudança em mim, esperando apenas que o mundo externo mude, a pessoa saudável é aquela que ela regula o que ela sente internamente, associando e se relacionando com as demandas externas de maneira produtiva e saudável. E tenhamos um 2023, como eu gosto de dar, singular, seja como for. Acabou o programa, ele até tchau deu, ó, viu? Viu? Não dá pra dar corda, falou e até se despediu, então eu vou me despedir também, né, porque eu continuo esse ano apresentadora aí, não faz sentido. Obrigada pela sua companhia, então, e até o próximo domingo e um ótimo 2023 para todos nós. Até o ano que vem. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.